O nosso assunto agora é sobre tráfico de drogas. Apesar de não ser um produtor, Alagoas é considerado um estado que atrai o tráfico por se tratar de um local turístico que recebe gente do mundo inteiro. Além disso, Alagoas fica próximo a duas regiões produtoras de drogas, que são os sertões de Pernambuco e da Bahia. Por isso, muitos criminosos utilizam nossas estradas e alguns municípios alagoanos para escoar essa droga. Esse é o nosso assunto de hoje no Explica Pra Gente, com o especialista em segurança Enio Bolivar, e está no ar. Muito bem, nosso Explica pra Gente de hoje, aqui com o Coronel Enio Bolivar, nós vamos abordar várias situações. Eu vou começar, vamos falar logicamente do tráfico de drogas, toda essa situação que nós falamos já em outras vezes aqui sobre rotas, nós não somos produtores, mas nós estamos no meio dessas rotas. Mas antes disso, eu queria falar um pouquinho sobre aquela questão do assalto que acabou deixando reféns, enfim, teve um inspetor também da Guarda Municipal que acabou também tendo o primeiro contato, depois o BOPE passou. Eu queria que o senhor fizesse uma narrativa dos acontecimentos desse evento e que acabou, graças a Deus, com a prisão do bandido e sem ninguém ferido. Boa tarde, Coronel. Boa tarde, Wilson. Realmente foi um assalto que, de certa forma, foi inusitado e os meios de comunicação já levaram a informação de que seria um assalto com reféns, né? De forma, a gente pode dizer assim, vulgarmente falando, seria um assalto com reféns. Porém, só pode ser considerado um assalto com reféns se realmente o perpetrador ou o assaltante ele estivesse com alguém na posse dele com uma arma apontando para essa pessoa. O que aconteceu de fato? E a gente vai explicar agora para você que está nos assistindo. Um homem foi fazer um assalto, como acontece na maioria dos assaltos, numa farmácia, e nessa farmácia, ao ele anunciar o assalto, pegou as pessoas e levou para um local, isolando essas pessoas do contato. Com isso ele consegue evitar que as pessoas vejam o rosto dele, consegue também pegar uma das pessoas, geralmente o responsável pelo ambiente, pelo local. No caso foi o supervisor? No caso foi o supervisor. E vai com essa pessoa buscar o que ele quer. Dinheiro, cofre, celulares, cofre. A todo tempo ele estava, eu quero saber onde está o cofre. E não tinha cofre, não existia cofre lá na localidade. Coronel, aproveitando essa oportunidade, isso é uma prática comum da bandidagem, quando entra em qualquer estabelecimento, residência, para assaltar, para roubar, é sempre dizer, cadê o cofre, cadê o cofre? Mesmo que não exista o cofre, é uma forma de fazer com que a pessoa se sinta coagida e acabe entregando, se caso assim tiver o cofre, é isso? É um modus operandi comum deles? Na verdade, ele usa, né, esse linguajar na busca dos pertences das pessoas, né? O que é que a gente enxerga? Naquele caso ali específico, o assaltante, ele não tinha conhecimento, na verdade, de que tinha, porque não tinha cofre. Então não tinha por que ele estar pedindo o cofre. Com isso, uma das pessoas que ia entrar na farmácia, lá o guarda municipal, que eu conheço, é um cara, Robson, o Robson, que é um cara bem informado, um cara bem capacitado, teve a atitude correta. E aí serve para você que está aqui assistindo, fica alerta. Visualizou algo, não tenta intervir. Busca apoio das pessoas profissionais que são os policiais. Por sorte, vinha passando uma viatura do BOPE e ele sinalizou, a viatura parou, da maneira correta fez o cerco do local e o comandante anunciou para o assaltante que a polícia estava ali e que ele deveria se entregar e jogar a arma no chão. Essa é a melhor maneira. Dali poderia sim, Wilson, ter acontecido uma situação com refém, que geralmente, o que é que acontece quando tem a situação com refém? O assaltante, para querer salvaguardar a vida dele, ele pega alguém, né, e faz refém com a arma para sair daquela situação. Como se fosse um escudo humano. Como se fosse um escudo humano para sair daquela situação ileso. Neste caso, nós temos 4 alternativas táticas. Quais são as 4? Então seria o negociador, armas menos letais, tiro de comprometimento e a intervenção tática. Essas 4 alternativas deveriam ser utilizadas. Por que a gente fala isso?
Porque seguindo esse prospecto, né, que aí teria um negociador e poderia, inclusive, Wilson, ter sido o próprio guarda municipal, o Robson. Ele poderia ser o primeiro interventor e tratar daquela situação de negociação. Quando chegasse o negociador que é habilitado, ele iria decidir se o primeiro interventor continuaria ou se ele assumiria a negociação. Para isso, teríamos que ter também um gerente da crise, que vai controlar todas as atividades externas e internas. E, Wilson, nesse tipo de situação, nem o governador tem o poder de decisão. Quem vai decidir ali na situação é o gerente da crise junto com o negociador. Do que vai utilizar, o tipo de alternativa que ele vai utilizar. Então é importante que a gente fale isso para a população, para que não fique essa especulação que foi um assalto com refém. Não, foi um assalto e teve uma situação de cárcere, digamos assim, mas não teve o refém propriamente. Explicadíssimo, muito bem. Agora vamos voltar para o nosso assunto, por conta do nosso tempo, da questão das drogas. A gente vai trazer um VT, porque de acordo com a Polícia Federal, o combate ao tráfico vai além da apreensão de drogas. Um dos principais objetivos hoje é a apreensão de bens que foram adquiridos com o dinheiro do tráfico de drogas e assim chegar até os traficantes. O WT nos traz informações sobre esse trabalho de combate ao tráfico aqui em Alagoas. Vamos acompanhar e daqui a pouco a gente volta a conversar com o Coronel Eni Bolivar. Vamos ver. O Explica Pra Gente desta quarta-feira vai falar sobre a Rota das Drogas em Alagoas, como tudo isso acontece. E para entendermos essa situação, nós viemos até a sede da Polícia Federal e conversamos com o delegado Políbio Brandão. Inicialmente, ele falou quais drogas estão chegando no estado. Cocaína, né, seja em sal, a forma de apresentação, né, de cloridrato, ou o crack, né, que é em pedra. Maconha, êxtase e LSD, basicamente. Né? Assim, são as drogas que têm mais circulação, infelizmente, entre os usuários, principalmente a parcela mais jovem da população. O delegado explicou como funciona tudo isso. Por se tratar de um balneário de férias, né, aqui no Nordeste, e a presença de turistas de fora, isso tem um elemento complicador, aliado ao fato de estarmos próximos de uma região que é produtora de drogas aqui no Nordeste, que é o sertão de Pernambuco e o sertão da Bahia, onde sempre, né, sazonalmente, a Polícia Federal faz operações de erradicação da droga que é produzida aqui, a maconha, nas ilhas, né, que se formam no Rio São Francisco. E também, naturalmente, o trabalho da Polícia Federal, junto com a Polícia Rodoviária Federal e as demais polícias, a Polícia Militar, inclusive o Batalhão de Trânsito, nas rodovias estaduais e federais que cortam o estado de Alagoas, porque, naturalmente, essa droga de Pernambuco precisa escoar. A forma de escoamento dessa droga é através das estradas. Então, a Polícia Rodoviária Federal é uma das parceiras nossas da Polícia Federal, como também o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, porque, naturalmente, já que não conseguimos erradicar, né, a totalidade das drogas no nascedouro, a abordagem feita nos veículos, nas rodovias. Uma das preocupações da Polícia Federal em Alagoas é justamente com as regiões de divisas. Particularmente em relação à maconha, nós temos também problemas em relação ao país. Nós temos um país continental, né, e faz fronteira com países que são produtores de drogas, né? Então, no caso da maconha, o Paraguai, especificamente, é um dos maiores produtores do mundo de maconha. E essa droga que escoa do Paraguai vem, através da nossa fronteira seca, mesmo, não obstante o trabalho dos colegas lá nos estados especificamente, mas já temos também essa informação de chegada de maconha do Paraguai aqui em Alagoas para o consumo dos usuários, né? Infelizmente. O Brasil não é um país produtor de cocaína, mas o Brasil é o país por onde escoa a cocaína produzida nos países ali da Amazônia Legal, né? Basicamente Peru, Colômbia e Bolívia. Então essa droga vem, ali você tem, né,
tanto estrada como você tem rios, né, de navegação excelente, então essa droga escoa por lá, e aí é um trabalho dos colegas lá dos estados do norte em combater, e também uma fiscalização muito importante nos aeroportos e portos. E a perícia é muito importante, a perícia de química forense, ela é muito importante porque você pode identificar, por exemplo, que uma cocaína que foi apreendida aqui recentemente, inclusive semana passada, houve uma apreensão de 40 quilos de cocaína pura, né, num trabalho do BOP em conjunto com a Polícia Federal. Essa cocaína pode ter aparecido em outro estado do Brasil, por isso que o laboratório da Polícia Federal tem essa preocupação. Nós temos um projeto que é o projeto PEQI, que é um projeto que identifica as similaridades das amostras de drogas, e a gente consegue identificar a região produtora com isso. A gente consegue identificar a forma por onde veio, né? E, naturalmente, efetuar prisões aqui no local. E, como eu já falei, como o Brasil não é um produtor de cocaína, naturalmente estamos diante de uma situação de tráfico internacional. Então, obviamente, buscar informações com as autoridades dos outros países para atuar nessa repressão ao tráfico de entorpecentes. Ainda segundo o delegado, mesmo não sendo uma missão tão fácil, a Polícia Federal e outras autoridades continuam tentando combater o tráfico no estado. Esse é um viés da Polícia Federal hoje, não apenas se dedicar à apreensão de drogas, mas ter uma ideia de buscar o patrimônio, o produto do crime. Isso tem sido uma diretriz do órgão central da Polícia Federal. Inclusive, tivemos esse ano, 2021 e no ano 2020, algumas operações de repressão a entorpecente que não apreendeu droga nenhuma. Apreendeu lanchas, carros de luxo, sequestro de bens imóveis adquiridos com a venda de drogas, o tráfico de entorpecentes. Do Jaraguá, William Chavares. Muito bem, tá vendo aí então um histórico, né, traçado aí pela própria Polícia Federal, e o senhor me falava aqui em relação até esse mês agora, uma grande quantidade de drogas foram apreendidas, né? Em Alagoas nós já temos até o mês de outubro 3.490 quilos de drogas, ou seja, estamos falando de toneladas, né? 3.490 quilos. No ano passado, em torno de 2.500 quilos, ou seja, quase 1.000 a mais. Agora, a pandemia, né? Também. Houve uma diminuição e tudo mais. Agora, essa rota, por exemplo, a gente não fabrica, a gente não refina a cocaína. A cocaína vem dos países circunvizinhos, inclusive aqui do Brasil. E no caso aqui especificamente de Alagoas, a maconha passa por aqui junto com a cocaína para fazer distribuição nos estados vizinhos, é isso? Exato. Na verdade, a cocaína vem dos países Bolívia, Venezuela, Peru, Paraguai, né? A droga, a maconha, também vem muito do Paraguai, o maior produtor, mas nós temos estados também que plantam e produzem, mas para Alagoas, que serve como rota para escoamento, a gente tem a droga, a maconha vindo do Paraguai e também passando por São Paulo e vindo para cá. Então é mais ou menos isso aí que é estabelecido, né? Nos preocupa, né? Porque Maceió, como a gente sabe, é um centro turístico, né? Todas as pessoas do Brasil e fora do Brasil vêm para cá, e o delegado Políbio aí, nessa participação, foi brilhante na sua fala. Perfeito. Coronel, quero agradecer mais uma vez aqui pela sua participação brilhante, essa sua explanação em relação aos detalhes técnicos de como tudo aconteceu e com precisão do assalto, e também os detalhes dessa rota que nós já trouxemos aqui, inclusive com especificações importantes, e o senhor trouxe para cá com exclusividade. A gente marca um novo encontro, no próximo Explica Pra Gente, com mais assuntos polêmicos e importantes aqui para os nossos telespectadores, tá bom? Olha, quem quiser seguir o Coronel, tá fácil também aqui, viu? Aqui, ó, @Coronel Enio Bolivar, tá com quantos seguidores já lá? Vamos falar não, vamos esperar o pessoal seguir. Acessa lá então, @Coronel Enio Bolivar. Mas é muito legal que você pode sugerir até assuntos a serem debatidos aqui no Explica Pra Gente com ele, tá bom? Além de aprender muitas coisas importantes sobre segurança que lá ele vai te explicar, tá bom? Muito bem. Coronel, mais uma vez um abraço, um grande sucesso e até a próxima. Ainda tem um coringuito, né? Ainda tem um coringuito que eu encontrei com a boca cheia lá naquele dia no supermercado. Boa tarde a todos aí, fiquem com Deus.